Papo Mix Pet. Oferecimento Simparic. Contra carrapatos, pulgas e sarnas. Acredite no poder do sim. Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Mix. Daí que você tá aí andando, zapeando, passando de uma página pra outra, chegando, mexendo nas suas redes sociais e tudo mais, nas suas plataformas digitais, você encontrou mais um Papo Mix Pet comigo, Fê Prado, e com a Carla Mayon. Tudo bem? Oi, Fê, tudo ótimo, e você? Bom demais. Vamos começar pela sua rede social. Fala pra gente, qual é o seu Instagram? O meu Instagram é @vet_nutri. Lá vocês me encontram, Exatamente. podem mandar as sugestões, as críticas, os desabafos, a foto do pet, Simples. um videozinho do pet comendo. Eu achei que você ia falar a foto do pé. Falei, não, a foto do pé não, foto do pet. Não, do pet, do tá cachorrinho, do gatinho. E você também pode mandar através do seu WhatsApp pro 11 981 80 1000 com a hashtag Papo Mix Pet pra chegar aqui e a Monique Capete encontrar a sua pergunta, tá bom? Inclusive já falei isso outra vez e repito, a Monique colocou esse sobrenome só por conta do Papo Mix Pet, você sabe disso, claro, né? Claro, óbvio. Por quê? Porque é o mais legal, o mais importante muito da mais Mix. bacana. Agora é o seguinte, hoje nós vamos falar de leis, mas calma, não desliga, não muda nada, porque vai ser bacana o assunto. E por que nós vamos falar de leis? Porque em São Paulo, a partir de agora, já tá valendo, o motorista que atropelar animal nas ruas da cidade tem que prestar socorro imediatamente. E Carla Mayon, esse atropelador pode arcar com uma multa de até R$1.000. O que você pensa dessa história? Eu acho pouco, mas na verdade esse projeto de lei que foi aprovado, ele prevê que o atuante, né, aquele que atropela ou que fere o animal que está ali passando, ele tem a obrigação de socorrê-lo, sob o risco de uma infração administrativa e financeira, né? Então ele tem a possibilidade de sofrer uma multa de até R$1.000. Que eu acho pouco, sinceramente, porque hoje em dia com R$1.000 você não consegue tratar um animal dependendo do ferimento que ele sofre. Mas é uma forma de punir aquele cara que muitas vezes machuca e sai sem prestar socorro. É isso que eu ia falar, que essa lei, acho que ela traz pra nossa discussão, pra nossa realidade, assim, nossa, mas por que precisou de uma lei pra isso acontecer? É porque devia estar acontecendo tantos atropelamentos, né? A gente não tem os dados aqui agora, mas são tantos milhares de atropelamentos, as pessoas simplesmente deixam os cachorros lá mancos ou, né, enfim, cortados, machucados pelas ruas, os gatinhos. E vão embora, e aceleram e vão embora. Os ferimentos, eles podem variar muito, Fê. Então pode ser uma contusão, uma lesão muscular, até uma fratura, um rompimento de órgão, algo que pode comprometer a saúde e a vida do animal. Então são variados os graus aí de comprometimento. E é muito importante que, se você vir um animal machucado, você pare para socorrê-lo. Mas aquele que fez o ato de machucá-lo, hoje em dia tem essa obrigação de, por lei, socorrê-lo, né? Então, deixá-lo aí, pelo menos, no mínimo, né, de condições médicas para ser atendido. Nossa produção é tão competente, já veio com números aqui estatísticos do negócio, a Monique, é um negócio. No país, 475 milhões de bichos silvestres morrem por ano nas rodovias. Olha só que maluco, são 17 óbitos por segundo e 1,3 milhão por dia. Gente, é maluco isso aqui. Mas estamos falando de animais silvestres. Silvestres. Né? Nos centros urbanos temos cães e os domésticos, gatos, e esses domésticos. Pois é, a gente não tem esse número, pelo menos não agora, mas a gente sabe que é alto. Infelizmente tem muito animal ainda em condição de rua. Que coisa. E sob o risco de um trauma, né, de um acidente. Então, agora, é muito importante essa lei. Eu tenho aqui também que, de acordo com essa PL, Carlinha, no mínimo 50% do valor arrecadado será revertido para instituições que são protetoras de animais, né? Enfim, do município. Sim. Isso é bacana também, né? Eu acho isso muito interessante porque essas associações, essas instituições dependem também de recursos, né? Então é uma forma de dividir um pouco o que é arrecadado através desses infratores para auxiliar as instituições que acolhem muitas vezes os animais de rua. Certo. Então eu acho muito, muito válido. E interessante também lembrar que o descumprimento dessa lei especificamente, essa multa ela é dobrada em caso de reincidência, tá bom? Não, gente, isso me deixa muito revoltado, porque pra pessoa ser reincidente, o que ela tá com na cabeça quando ela tá dirigindo, pelo amor de Deus? Ela atropela um hoje, daqui um mês atropela de novo, isso é uma questão, enfim, psicológica para um outro podcast pensar, aqui da Mix. Né? Muitas vezes o celular na mão. Celular na mão, coisas assim, né? Então fica ligado que agora não tem mais moleza não. À noite, sei lá, e o farol estragou, tá vendo? É o tipo de coisa que também você deixa de ver um animalzinho, enfim, né? Mas independente do motivo que fez você, enfim, ou alguém que você tem essa conhece, responsa, né? A responsa existe, ela deve ser cumprida e agora é um projeto de lei aprovada. Vamos para outra lei agora, então, já que a gente tá falando de responsa, e a
lei chama a gente na responsa, é a lei de abandono e maus tratos. Esse aqui você já falou várias vezes aqui em vários podcasts e é muito bacana. Sim. Essa lei, Fê, ela é bem nova, inclusive. Ela foi aprovada ano passado pela federação. E ela também abrange, crimes de abandono e maus tratos para cães e para gatos. Sim. Então, considera-se maus tratos, deixar o animal sem água, sem alimento, sem um local coberto do sol, sem uma proteção. Sim. Então, tem várias formas de maus tratos, que às vezes as pessoas pensam que é agressão, é algum tipo de conduta com o pet. Na verdade, o básico do básico já mostra um tipo de maus tratos. O animal ficar acorrentado, não tem espaço para ele circundar, ter as fezes ali não recolhidas, um ambiente hostil, um ambiente insalubre. Sim. Isso já configura maus tratos. Então essa lei embasa bastante, que o que são os maus tratos, que além de ferir, mutilar, ter algum tipo de agressão ao animal, os outros tipos também de má conduta são enquadradas em maus tratos. E a pena é uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eu já vi muito assim em TV e tudo mais, vizinhos que às vezes fazem uma denúncia, Sim. Falam, a vizinha aqui do lado tá isso, ela acorrentou o cachorro. Eu acho que é muito importante, essas gravações, porque muitas vezes é difícil pegar o flagrante, E isso faz com que a polícia, enfim, o órgão que está investigando consiga provas de que aquele Sim. tutor não está sendo, enfim, correto com o pet dele. Muitos, infelizmente, fazem abusos Sim. de várias formas, Sim. inclusive sexual. Sim. Então, se a pessoa consegue gravar isso, é muito mais fácil de punir esse tutor. Essas pessoas irresponsáveis que têm, às vezes, as matrizes para poder... Pra reprodução. Pra reprodução. Também pode ser... Também. Pode ser maus tratos, não pode? Existem canis, enfim, locais de reprodução de animais que são insalubres. Nem todos são maravilhosos, Sim. E a gente deve sim denunciar se vir ali as matrizes muito magras, em más condições de saúde, às vezes doentes, Então, nosso papel social fica de olho nisso também. Sim. E registrar com fotos, com vídeos, e assim que puder denunciar e colocar o canal aí pra ser feito o que deve ser feito. E essa lei também abrange a lei de abandono, que você também já trouxe em outros podcasts, e é tão importante a gente sempre reforçar. Pois é. Ou seja, se você não tem essa responsabilidade, se você já sabe que você não vai dar conta de ter um gatinho, um cãozinho, é melhor não tê-lo, porque não dá pra abandonar, e como a gente tá vendo aqui, é contra a lei. Exatamente. Abandono, seja dentro de um imóvel, seja na rua, seja num sítio, é crime. Simples assim. Não pode. Se você adquire um animal, seja adoção, compra, enfim, não importa. Ele é de sua responsabilidade. É uma vida que é sua responsabilidade. Então não pode abandonar. Deixa sob responsabilidade de um vizinho, de um parente, de um amigo, alguém que possa cuidá-lo melhor do que você pode, caso você não possa mais. Sim, sim. Mas nunca, nunca, nunca abandone. Porque isso realmente é configurado como crime. É difícil identificar? É difícil. Por Certo. isso, os vizinhos, a rua, muitas vezes são os olhos da sociedade. Você vê um animal ali que tá na rua, de repente você fala, eu já vi esse cachorro, esse gatinho na rua tal, com fulano. Exatamente. E aí você começa a ir ligando os fatos, e muitas vezes é aí que a gente acha a pessoa que abandonou e vai tentar entender o que aconteceu, E muitas vezes a gente não encontra a pessoa que abandonou, infelizmente. Mas eu sou fruto aí, eu sou uma mãe de um animal que foi abandonado na estrada. Olha aí. A Gigi. E provavelmente ela sofria maus tratos e foi abandonada na estrada. Então, a pessoa que fez isso também deveria ser responsabilizada criminalmente. Criminalmente, exatamente. E você sabia, Fê, que em caso de maus tratos, de ferimentos, de algum tipo aí de agressão, de violência, agressão, se o animal vem a óbito, a pena pode aumentar, de 1/6 a 1/3. Olha isso. Ou seja, o animal, sofrendo e vindo a óbito, a pena do tutor, que nem podemos nem chamar é tutor, do responsável, que é irresponsável, exatamente. Ela pode aumentar. Então, é bem complexo, é discutível e é muito importante falarmos sobre isso. Olha só, e já estamos falando aqui no nosso podcast, olha que bacana. Então, já pega esse podcast, manda para outras pessoas, para pessoas que amam os bichinhos também, compartilhe com todo mundo, porque a gente quer que essa informação chegue em muitas pessoas, enfim. E aí já gruda também com outra lei que eu tenho aqui, que a gente trouxe hoje para esse podcast, que é justamente falando sobre que os animais não são coisas, E a gente uma vez falando aqui sobre as separações dos casais, e aí com quem que fica esse cachorro, essa lei se enquadra bem nesse
esse ponto, onde o cachorrinho ou o gatinho, seu animal de estimação, ele não é uma coisa, ele não é um móvel, ele não é uma, né? Ele não é um mouse, né, de computador, enfim. Ele é um bichinho que tá ali e tem os seus direitos na lei defendidos. Então ele tem que ser, no caso de uma divisão de um casal, ele tem que realmente, às vezes, ter uma guarda compartilhada. Exatamente. Ele tem sentimentos, né, nesse sentido. Exatamente. O animal hoje faz parte da família, né? Sim. Ele saiu do quintal, foi pra lavanderia, da lavanderia ele foi pra sala, da sala pro quarto, e hoje ele dorme em cima da cama. Então ele faz parte da família. Hoje, e acho que isso demorou até para ser reconhecido, que eles não são coisas, não são produtos, não são descartáveis. Essa questão de compartilhar a guarda, né, de existir uma responsabilidade familiar, social, é muito importante. Então, existe uma lei, né, e no artigo 3 dessa lei se fala que os animais têm direitos, sim, eles têm natureza jurídica, e eles têm direitos aí que devem ser respeitados, mesmo que um casal se separe. Se separe, por exemplo, né? Olha que interessante. É super importante. Porque como nós já falamos também aqui em outros podcasts, assim, esses bichinhos, eles participam da sua vida de uma forma muito intensa, muito profunda. Então não dá realmente pra tratar como coisa, não dá pra simplesmente descontar as suas angústias, as suas tristezas da sua vida nesse bichinho, né? E por aí vai, né, Carlinha? Exatamente. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala dessa questão de ser coisa ou não ser coisa, né? É que o pet lhe dá gastos. Então, numa separação, por exemplo, a pessoa que fala, não, então o cachorrinho fica comigo. Ela tem gastos e muitas vezes os gastos também devem ser compartilhados, né? Para que não haja sobrecarga, não haja um desequilíbrio, né? E que as pessoas entrem numa divisão ali também de direitos, de deveres. E os deveres entram também os custos que esse animal gera, né, na família. Então é muito importante a gente colocar isso como se fosse um filho. Né? Numa separação, o filho tem escola, o filho tem plano de saúde, tem alimentação. E o quanto mais velho esse bichinho, tem médico, tem remédiozinhos e tem exames. Então é visto hoje como um filho, como membro da família, né? Salvo diferenças, né, que a gente não quer falar aqui, mas as responsabilidades são iguais. Né? Então a gente precisa colocá-los como sim seres não humanos, né? Animais não humanos, né? Que é o termo que está na lei, que tem sim uma natureza jurídica muito, muito importante, deve ser respeitada. E vamos falar dessa natureza jurídica pra gente fechar o nosso podcast de hoje, que eu tenho certeza que vai tocar em muita gente, que são os animais em condomínios. Quantas vezes você já foi alugar algum apartamento e tá lá, esse apartamento não aceita pets? Aí você fala, nossa, mas eu gostei tanto desse apartamento, como é que esse condomínio não aceita pets e tal? E a gente tem percebido aí, Carlinha, que lutar contra os pets nos condomínios é uma coisa perdida, assim, é uma luta perdida, porque todo mundo hoje tem, né? Não todo mundo, mas tô exagerando aqui, mas muita gente tem pet, né? É muito comum a gente encontrar. Sim. E, enfim, claro, tem aquelas questões de alguns pets que são muito barulhentos, que causam, né, uma certa... ou que são agressivos, tem todas essas questões, né? Eu acho que existe uma questão aí de bom senso, sabe? Porque o pet, ele pode muito bem conviver num condomínio, desde que o tutor saiba os limites, né, de horário, para fazer uma recreação, fazer ele, né, se descontrair aí, eventualmente latir, brincar. Às vezes o piso da casa é de madeira, pode fazer barulho pro andar de baixo. Então tem toda uma questão de bom senso. De bom senso, né, que a gente deve levar pra vida, pra todas as esferas da nossa vida. Mas o que a lei, né, dos animais de condomínio mostra, a partir de 2019, foi quando ela foi estabelecida, é que o condomínio não pode impedir, né, que o condômino tenha pet. Então o condomínio ele não pode vetar essa possibilidade. A sua entrada, né? Mas o dono do apartamento pode vetar. Então, por exemplo, eu vou alugar um apartamento e o dono daquele apartamento fala, não, aqui eu não quero pet. Ele pode fazer isso. O condomínio, o prédio, não. Entendi. Entendeu? Por isso que muitas vezes tá escrito lá, não aceita pet ou aceita pet. Você fala, caramba, mas é o mesmo prédio. Porque o proprietário daquele imóvel pode vetar ou não. Mas o condomínio em si não pode. Agora, sabe uma coisa que eu acho que falta também, esse bom senso, da parte de alguns donos de apartamento. Sabe por quê? Porque, por exemplo, às vezes o cara não quer um pet porque ele acha que vai fazer muita bagunça, que vai ter um xixi ali na parede, que nunca mais vai sair e tal.
Mas olha, existem vários tamanhos de pet, vários portes de pet, vários comportamentos. Eu acho que isso tinha que ser um pouco mais dialogado, mais conversado, sabe? E mesmo aqueles que têm goldens, labradores e bernizes em apartamento, existe o bom senso de colocar o animal num daycare, num hotel, numa creche, pra ele se exercitar, pra ele voltar pra casa mais